Uma boa noite, meus queridos irmãos, amigos da Sociedade Espírita, paz, luz, amor e caridade. Meus amigos queridos de Taquari, nesta data tão especial de 45 anos da nossa casa, da nossa querida CEPLAC. Começo cheia de emoção, como sempre, em todos os contatos com estes irmãos e hoje com a alegria de falar no aniversário da nossa casa, da casa de Acacília, cuja imagem está aqui representada. O nosso tema hoje, proposto pela casa, é os desafios dos novos tempos. E nós nos socorremos, então, do livro Dias Venturosos, de Amélia Rodrigues, escrito por Divaldo Franco, para tratarmos desta temática tão importante nos dias que vivenciamos. Voltamos alguns anos, há muitos anos atrás. Era junho. O calor abrasava mais do que em outras ocasiões. Um mês de junho, como hoje, naquele dia que especialmente se apresentava longo, parecendo que as horas não passavam. Havia algo no ar que se destacava das preocupações habituais. Os discípulos ainda não haviam se acostumado à nova situação, ainda não haviam se acostumado a caminhar ao lado de Jesus. Acompanhavam o Mestre, observavam, viam o quanto ele era gigante e se agigantava a cada momento. Deslumbravam-se com a sua imagem, mas não compreendiam ainda, em plena extensão, o que estava acontecendo. Jesus era diferente. Naquele dia de junho, quando o sol murchava, devorado pelo crepúsculo, nos diz Amélia, e as montanhas ao longe se adornavam de ouro em brasa do poente, um escriba destacou-se na multidão que seguia o mestre, que o ouvira discursar e discutir
E vendo que Jesus a tudo respondia muito bem, perguntou-lhe: qual o primeiro de todos os mandamentos? Aquele, meus irmãos, era o momento máximo do ministério até então vivenciado. Toda a preparação anterior era para aquele instante. E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Mas o segundo, este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nunca revidar ao mal, amar. Jamais ceder ao crime, amar. Não desistir, amar. Maltratados, mas amando. Incompreendidos, porém amáveis. Estava inaugurada, meus irmãos, pasmem, a nova era e a transcendente sinfonia do amor, nos diz Amélia, iniciava o período de estabilização do bem na face da terra. Começava ali, sim, a nova era, porque tudo tem um princípio e aos nossos olhos o que parece um tempo muito longo para a espiritualidade é um estalar de dedos, é um piscar de olhos. Começava ali a era do reinado do amor, de se instalar sobre a terra o amor que o Cristo transmitia. Um tempo de sinfonia do amor, a sinfonia do Cristo, que todos podiam ouvir naqueles tempos, e vem então um tempo de refrigério e restauração. Pairava no ar a vibração de paz e o enlevo da esperança. Mas vamos a um tempo mais além, em que Jesus já tinha partido, em que Jesus já tinha sido morto pelos homens, pelos seus irmãos. Matastes o autor da vida, o representante do amor. Jesus já se despedira, mas a verdade, que é luz, apunhalava aqueles que ficaram, rasgando-lhes as trevas interiores para ajudá-los no discernimento. Agora, com o majestoso de uma sinfonia ímpar, Pedro propõe: arrependei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados, de sorte que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, tempos de restauração de todas as coisas. E só se restaura aquilo que está danificado, aquilo que precisa de conserto, aquilo que não está no caminho correto. Então, começou uma nova era, mas Jesus foi morto. Apesar de pregar para todos nós o amor, ele foi crucificado. Então Pedro chama todos agora ao arrependimento. Até hoje, nós já nos arrependemos dos nossos erros, do nosso orgulho, dos nossos equívocos, dos nossos descaminhos. Nós podemos afirmar que não fomos nós que matamos o Cristo. Quem sabe? Quantas encarnações já vivenciamos? Será que não estávamos lá? E se estivéssemos, nós o teríamos socorrido? Nós teríamos aprendido a sua lição de amor? Pedro nos diz que o arrependimento é indispensável
para o real despertamento do ser. Medida de análise dos atos, do arbítrio da nossa razão, que discerne, aponta as falhas, demonstra a gravidade dos nossos delitos. Nós sabemos os nossos erros. A nossa consciência nos aponta. A partir do arrependimento, então, é o começo da transformação moral, é o convite para que o indivíduo saia da teimosia, da atitude de desequilíbrio, para alcançar o patamar da harmonia, da paz de espírito. Mas não basta, disse Pedro, por si mesmo, porquanto os danos perpetrados devem ser reparados. E o terreno perdido necessita ser reconquistado. Então não basta o arrependimento, é preciso reparar sempre os nossos erros. É preciso reconquistar o terreno perdido, é preciso refazer as nossas existências e, a partir daí, sofrer pelo mal que se praticou. Essa é a restauração. Esse é o nosso recomeço. Despertar para a conscientização íntima. E para isso nós passamos pela dor. O nosso despertar passa pela dor, pela amargura que nós sentimos ao perceber que desperdiçamos o nosso tempo, que gastamos o nosso tempo equivocadamente, que nos prejudicamos a nós mesmos e ao nosso próximo. O sofrimento, portanto, é benéfico nessas situações, pois consolida o nosso arrependimento. Além do arrependimento, é preciso a etapa final, reparar o mal produzido, recompor aquilo que foi danificado, refazer o nosso caminho percorrido. E vejam que maravilha, nós podemos percorrer o caminho novamente quantas vezes for preciso. Deus nos dá o presente do recomeço, do refazimento, do resgatar os nossos débitos. Mas é claro que não é por isso que nós vamos sempre deixar para depois. Até quando nós vamos reencarnar em sofrimento? Até quando nós vamos sofrer? Se nós podemos nos melhorar e sermos mais felizes, e nos regenerarmos, e produzirmos coisas boas, e nos tornarmos bons. Esse esforço de recuperação exige de nós abnegação, arrependimento constante. O erro é uma experiência mal sucedida, é algo que já passou, é natural no nosso processo de crescimento moral, mas precisa ser resgatado. Então Pedro, após a morte de Jesus, conclamou a todos ao arrependimento, para que viessem os tempos de refrigério e restauração. O refrigério das consciências, o alívio dos nossos corações. A mensagem e luz, a mensagem de Jesus, voltava então o seu olhar para a noite que habitava aquelas almas. E as nossas almas? Já se encontram num dia ensolarado, num jardim florido, como os jardins de Cacilha? Ou nos encontramos ainda na noite das ilusões, das paixões, dos vícios, da maledicência, dos erros sem fim? Até quando vai a nossa noite emocional? Até quando vamos guardar dentro de nós sentimentos negativos? É preciso olhar para nós como nós somos, nos arrependermos dos nossos equívocos e nos tornarmos melhores. E crescermos e aprendermos com a mensagem de Jesus. O amor-ação, por meio das palavras de Pedro,
despertava os adormecidos, trazia a todos um novo horizonte. O despertar das almas, o despertar dos espíritos equivocados, o despertar daqueles que apedrejaram o Cristo, o despertar daqueles que não amam a Deus, porque amar a Deus é amar a nós, é amar a nossa essência, é amar a luz, porque Deus é luz, porque Deus é bondade, porque Deus é amor. Então, amar a Deus é amar as obras da sua criação, é amar os nossos semelhantes, é amar a natureza, é amar os animais, é respeitar o nosso livre-arbítrio, é aproveitar as nossas oportunidades. O amor-ação, o desadormecer, o despertar para um novo amanhã. Após aquela época, vieram noites e noites de escuridão sobre a terra, a Idade Média. Quantos atrasos, quantas guerras, quanto dissabor. E quantas noites ainda existem nas nossas almas. Quanto atraso, o quanto, desculpem, nós precisamos despertar agora para o refrigério das nossas consciências, para o suavizar das nossas almas. Mas naquela época, o calor da alucinação ardia nos seres. O calor daqueles que não viam a verdade. O calor daqueles que se alucinavam com os seus próprios equívocos, daqueles que eram ameaçados pela própria consciência, daqueles que não conseguiam se reerguer diante das suas dificuldades. Então, como a história nos mostra, logo mais começariam os tempos de ardência, os tempos de sofrimento, fazendo-se necessário refrigerar aqueles próximos dias, a fim de suportar os outros, os futuros períodos de testemunhos que precedem os tempos de restauração. Jesus disse: não vim trazer a paz, mas a espada. Ou seja, eu vim desacomodar aqueles que estão em caminho errado, aqueles que não estão no caminho reto, aqueles que ainda não se arrependeram dos seus erros, porque só pode ser restaurado aquele que se arrepende, aquele que muda suas atitudes. Porque não basta o arrependimento, é preciso nos avaliarmos e caminharmos numa nova direção. É preciso buscarmos um novo homem. E para isso é preciso abandonar o homem velho que habita dentro de nós, para que tenhamos os novos tempos que nós tanto desejamos. Quantas pandemias vamos precisar, quantas guerras, quantas tragédias, quanta dor, quantos descaminhos. Jesus disse: eu vim trazer a separação, separar o joio do trigo, apartar o que é bom do que é ruim, para que deixemos para trás aquilo que não nos serve mais, aquilo que não nos leva a uma época de regeneração. Mas a nossa querida amiga Amélia prossegue e nos fala ainda de um reino de luz. E nos diz como chegarmos a esse reino de luz. Alguns homens imaginaram que com a chegada do Cristo teriam nele um Messias violento, que tudo cessaria pela força. Mas Jesus veio com palavras simples, com palavras profundas de amor e de paciência, de caridade para com o tempo de cada um. Mas os homens são imediatistas.
Nós olhamos ao nosso redor e supomos que a pandemia vai mudar todas as nossas atitudes, que alguns momentos de recolhimento vão mudar os nossos corações. É claro que muitos vão repensar as suas existências neste momento, mas se não escolherem um novo caminho, amanhã já se esquecerão daquilo que estão propondo hoje. É preciso buscarmos constantemente a nossa modificação, constantemente o rumo de Jesus, que é o rumo do amai-vos uns aos outros. Mas a Amélia nos diz que o imediatismo é característica predominante na natureza humana, em decorrência dos conflitos que nos tipificam, das heranças ancestrais das quais nós procedemos, dos nossos vícios, guiados por impulsos gerados pelo instinto de conservação da vida, os nossos movimentos, as nossas aspirações centralizam-se ainda no desejo do prazer, no gozo dos sentidos, aonde, meus irmãos, a libertação ocorre vagarosamente. Não é de um dia para o outro que nós nos libertamos dos nossos vícios. É preciso impor disciplina à nossa razão. É preciso lucidez nos nossos pensamentos para que possamos chegar à compreensão dos nossos objetivos existenciais. E é por isso, por sermos imediatistas e não nos modificarmos, por não trabalharmos para a nossa modificação, que nós estagiamos por longos períodos em atitudes ainda primárias, em atitudes ainda animalescas às vezes, que nós supomos não existirem mais nos seres humanos, mas que nos surpreendem no noticiário a cada dia. Despertemos para as realidades mais elevadas. Nos apartemos dos vínculos ao passado. É preciso viver o presente e aspirarmos um futuro melhor. É preciso trabalharmos constantemente por um futuro melhor. É preciso fazermos a nossa parte. Porque o que passou, meus irmãos, não volta mais. Em relação ao passado, o arrependimento. Em relação ao presente, novas atitudes. Em relação ao futuro, esperança, fé, mas trabalho constante para chegarmos até ele. É preciso crescer, alcançar as alturas, nos diz Amélia, e planar nas asas vigorosas do progresso, da felicidade, da razão, do conhecimento, da alegria. Jesus enfrentou dificuldades quase intransponíveis quando veio instalar entre nós os alicerces do reino de Deus. Passaram-se milênios, séculos neste planeta de dores. As páginas da história não nos conseguiram ainda nos apartar dos deuses da guerra, dos deuses do sangue, dos deuses da discórdia. E ainda não conseguimos nos encontrar frente a frente com o Deus verdadeiro, com o Deus do amor, com o Deus da verdade, com o Deus do trabalho, com o Deus do perdão. Somos renitentes no erro, nos vícios, retornamos à luta. Após a morte de Jesus, nós retornamos à luta, às guerras em nome dele. Justo ele que pregou a paz, o amor, o entendimento. Vã utopia, nos diz Amélia, da insensatez e da loucura. Ir à guerra em nome daquele que pregou tão somente o amor.
Amélia nos fala ainda, nos dias venturosos que ela anuncia nessa obra, numa casa, a casa do caminho, a casa que traz a luz, a presença psíquica de Jesus não permitia, após a sua partida, que os discípulos o sentissem ausente. E isso mantinha neles a vitalidade da fé. Respirava-se o odor da pureza e da abnegação. A ampla casa no caminho entre Jerusalém e Jope tornara-se o santuário que acolhia a dor, que alcançava o indivíduo, crente ou não, mas desde que fosse necessitado, e o elevava aos patamares nobres da evolução. Naquela casa do caminho, vivera Estevão até o momento do Holocausto, e ali estava a sua psicosfera de amor, de perdão. Ali viveu mais tarde Paulo, primeiro exaurido, depois amado. E ali permaneceu a sua psicosfera de arrependimento e de regeneração, de trabalho, de reconstrução. A casa do caminho. Um exemplo de lugar de amor. O perfume do amor ali exalava daquelas almas em beatificação pelo trabalho no bem. A casa do caminho permaneceria como símbolo indestrutível do amor e da caridade para todos sempre, invencível e imaculada em luz permanente, a primeira instituição criada em nome de Jesus. E nós hoje comemoramos os 45 anos de uma Casa do Caminho. A nossa CEPLAC, a nossa Sociedade Espírita, Paz, Luz, Amor e Caridade. Em 1935, ainda encarnada, a nossa querida Cacília fundou em Itaquari a Sociedade Espírita Joana d'Arc. Alguns anos depois, auxiliou na fundação da Sociedade Espírita Jacques de Oliveira. Mas desencarnada, continuando a trabalhar na obra de Jesus, da espiritualidade, ela intui um grupo de trabalhadores sérios, dedicados, apesar de todas as suas imperfeições humanas, como todos nós. E lá começa um grupo de estudo, onde participam o seu Lauro, a Dona Eva, o Silon, a Lucy, a Vaini e o seu esposo, e alguns outros irmãos que foram se aproximando. Em 22 de junho de 1975, é fundada oficialmente em Taquari a Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Estas palavras que representam a obra de Cacília, tanto em vida quanto em espírito. E esses irmãos continuam as suas tarefas, alguns do lado de cá encarnados, outros na espiritualidade, como a Dona Eva, que há poucos dias partiu ao encontro de Cacília para brilhantar o seu jardim. E os trabalhadores continuam pregando ali o amor que o Cristo nos ensinou. Essa Casa do Caminho, como tantas outras pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, acolhem a todos que se aproximam. Por isso eu digo a nossa casa, porque graças a Deus foi lá que eu comecei os meus estudos espíritas, o desenvolvimento da minha mediunidade, e é lá que eu sempre sou acolhida com muito amor e carinho.
É lá, nessa casa espírita, assim como em tantas outras, que nós enfrentamos os desafios dos novos tempos, como espíritos encarnados, buscando amar a Deus, amar ao próximo, arrepender-se, desenvolver a paciência, praticar a caridade e fazer-se luz. Mas a tarefa é árdua, porque nós somos extremamente imperfeitos. Mas nos lembremos de que o Cristo nos trouxe a promessa de dias venturosos. Então, meus irmãos, quando o sol escurecer, imaginemos um dia de luz, em que os seus raios de sol desvendam as nuvens e chegam a cada um de nós, como uma esperança de um novo amanhã. Quando dos nossos olhos rolarem lágrimas, imaginemos que essas lágrimas estão a irrigar as rosas dos jardins de Acacília e de tantas almas iluminadas. Quando nós sofrermos pela dor da solidão, pensemos que o Cristo está ao nosso lado, em cada irmão que nos prejudica e que nos ensina a perdoar, em cada irmão que nos faz sofrer e que lapida a nossa vaidade, nos tornando mais humildes. Quando nós pensarmos em desistir, pensemos nas casas do caminho, que nos trazem a possibilidade do repouso acolhedor, para que no dia seguinte possamos prosseguir com a nossa jornada. Muitos de nós passamos pelas casas espíritas, visitamos, permanecemos por alguns períodos, assistimos às palestras, estudamos. Mas quantos levam na alma o verdadeiro aprendizado daquilo que receberam? Quantos guardam no coração o calor da casa do caminho? Porque numa casa do caminho, meus irmãos, está a energia de todos que ali passaram. Está a energia de todos os espíritos que ali trabalham. É numa casa do caminho, numa casa espírita, que nós podemos encontrar a promessa de dias venturosos, de novos tempos. É lá que nós podemos trazer aquilo que nós ouvimos, que nós estudamos, para dentro de nós, interiorizando aquelas lições e olhando para nós como espíritos imortais, muitas vezes equivocados, mas que estão a cada momento sendo auxiliados por Jesus, sendo auxiliados por aqueles irmãos que estão do outro lado do véu e que observam as nossas dificuldades, mas que mesmo assim, por muito nos amarem, nos permitem o livre-arbítrio, nos permitem o direito de escolha, nos permitem recomeçar a cada dia de acordo com a nossa própria decisão. Imaginemos então esta grande família chamada Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade como um grande jardim, onde são respeitadas todas as rosas, as vermelhas, preferidas de Acacília, as amarelas, as azuis, as mescladas, as de cor rosa, as brancas, com o símbolo da paz, mas também aquelas que são afetadas pelas tempestades e perdem as suas pétalas. Mas quando nós andamos por um jardim,
nós temos que ter a consciência de que os espinhos fazem parte das leis naturais, de que muitas vezes somos afetados por eles para a nossa própria proteção, ou seja, as dores que nos acontecem nos protegem da nossa própria insensatez. É a nossa limitação, é o nosso freio para nos mostrar que estamos no caminho errado. Então, se desejamos colher apenas flores, neste mundo ainda não é possível. Mas saibamos que temos o direito de regar sempre novos canteiros. Que os nossos canteiros sejam de paz. Que essa paz brote de dentro do coração de cada um de nós. No exemplo daqueles que começaram sem nada, com um livro, algumas paredes simples e fundaram a casa espírita. No exemplo de luz, daqueles que suportaram todas as dificuldades, a pobreza, a doença, as distâncias, mas caminharam para servir ao seu irmão. O amor daqueles que se espelham no Cristo e fazem o bem sem olhar a quem, desejando a felicidade do próximo, sem julgar, sem discriminar, sem apartar, amando indistintamente. E a caridade que nos faz suavizar a dor que não nos pertence, suavizar o sofrimento alheio e, com isso, perceber a maior alegria que um ser humano pode sentir, a alegria de fazer o bem. As nossas casas do caminho têm esse objetivo. É para isso que a espiritualidade nos inspira a criá-las, para levar o bem a todos que baterem aquela porta. Houve um dia, há uns 20 anos atrás, em que eu cheguei a essa casa do caminho, bati a porta, entrei, sentei, fui acolhida com 2 largos sorrisos. E lá fiquei por um longo tempo. E lá me sinto ainda hoje unida pelos laços do coração. Mesmo estando hoje falando de Porto Alegre, eu me sinto membro ativo da Sociedade Espírita Paz, Luz, Amor e Caridade. Eu me sinto unida a esses corações, a essas almas. Ah, Cacília, não apenas pela sua foto, que está aqui hoje apenas como representação da sua imagem material, mas unida espiritualmente no propósito de trabalhar, no propósito de nos regenerar. Gratidão a todos esses irmãos que já passaram por essa casa, que se fôssemos citar, seríamos injustos, porque esqueceríamos muito. Mas gratidão, neste momento, principalmente aos fundadores, aos corajosos desbravadores que começaram essa tarefa, que fundaram esta Casa do Caminho e que nos permitiram aprender a partir daquelas lições iniciais e levar o Evangelho do Cristo a todos os lugares. Que um novo amanhã, que o sol da esperança habite os corações de todos nós, que o calor do amor penetre nas nossas almas e nos mantenha unidos por muitas existências, que a luz da verdade nos mostre o caminho correto, que esta casa possa ainda completar muitos anos na sua tarefa, que muitos trabalhadores possam se beneficiar e que todos nós sejamos gratos à imensa equipe espiritual que mantém esta unidade
da casa do caminho. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. E festejemos juntos estes 45 anos com a promessa de que continuaremos firmes no nosso trabalho, nos dedicando sempre à causa do Cristo. Muita paz nos corações de todos que nos ouvem. Uma boa noite a todos.